E aí galera, beleza? Eu sou o Enzo e eu vim aqui ajudar um pouco no canal do Hello Witch, falando um pouco sobre Majora's Mask. Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Luiz do canal Estrela e eu vim aqui ajudar um pouquinho também falando sobre Majora's Mask. Bem, eu vou tentar explicar um pouco da side quest de Anjo e Café, dando a menor quantidade de spoilers o possível. Ela é uma side quest que mexe muito com o tempo e é uma das mais tristes do jogo. Ela envolve 4 máscaras. É a quest no jogo que mais envolve máscaras de todo o Majora's Mask. Então é bem importante para a história. Se vocês forem jogar, eu recomendo demais vocês fazerem essa side quest. Os principais personagens dela acabam sendo o próprio Anjo e Café, e também tem a avó de Anjo. A side quest se passa em muitos locais de Termina, desde o hotel que fica na Clock Town que se chama Stockpot Inn, até o Icana Desert, que é a última região do jogo. Então você tem que ter feito um bom progresso até você conseguir fazer essa side quest. Uma das peculiaridades dela é que toda vez que você erra uma coisinha, você tem que reiniciar. Então isso acaba sendo bem irritante para muitas pessoas que jogam no jogo. Cara, pra te falar a verdade, ela é bem parecida com o que tu descreveste aí no mangá. Durante o jogo ela tem essa personalidade bem forte, que é até bem diferente do jogo anterior, né? Porque a gente tá acostumado com a nave. E a nave é bem mais tranquila, ela quer sempre ajudar. E a Tatlia, ela parece que é mais informal, então ela é grossa, às vezes ela fica em cima do Link. Mas conforme o jogo vai progredindo, ela também se torna um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, mais simpática. Ela vai ficando mais afeiçoada ao Link e tudo mais. Então eu acho que, de acordo com o que tu me descreveu, aí é bem parecido com o mangá mesmo. O jogo Majora's Mask foca muito nas side quests, muito mais que o Ocarina of Time e muito mais que qualquer outro Zelda. Um outro vídeo que eu já fiz também foca em uma side quest, só para vocês terem uma ideia da importância, que fala sobre os aliens de Romani Ranch. Esse jogo é lotado de side quests para todo lugar que você vai, tanto que na versão de 3DS eles tiveram que dar uma reorganizada de tantas side quests que existiam e que as pessoas poderiam ficar muito confusas. Para você conseguir acessar meio que um menu de side quests, você precisa usar o Bomber's Notebook, que você acessa por uma main quest no início do jogo quando você ainda é o Deku Link. Ah, com certeza. No jogo é bem diferente, porque o relógio é a mecânica principal de gameplay do Majora's Mask. Você nunca tá jogando tranquilo, sempre tem aquele relógio correndo dos 3 dias. E aí qual é o lance do jogo? O jogo vai acontecendo em 3 dias e chega no final você tem que tocar a ocarina e voltar para o primeiro dia. Então essa pressão e essa mecânica ela é essencial e você tem que estar sempre atento durante o jogo. Eu acho que provavelmente no mangá eles tiraram isso para a narrativa não ficar muito cansativa
e também para ter um pouquinho mais de liberdade criativa na história, né? Mas com certeza no jogo isso é uma coisa muito importante que realmente faz uma diferença no gameplay. Eu diria até que eu acho que é o fator principal que define o Majora's Mask, porque diferencia ele dos outros Zeldas, né? É o único Zelda que você tem que jogar nesse limite de tempo de 3 dias, que dá essa tensão, essa agonia no gameplay, e eu acho que é uma das coisas que faz o jogo ser tão especial. Cara, assim, os gigantes são muito importantes para a história e eu acredito que o mangá também mostre isso. E no jogo eles são meio que uma presença constante, porque o teu assim, os 4 gigantes, cada um protege uma área do jogo, né? E o teu objetivo no jogo é ir no templo de cada área e conseguir libertar o gigante. Então, meio que o objetivo geral desse jogo é você conseguir liberar os 4 gigantes, porque aí eles vão conseguir parar a lua. Os 4 gigantes são, assim, o tipo de divindade que tem no mundo do Majora's Mask, e eles são muito importantes para conseguir evitar que a catástrofe aconteça, né? Então, olhando por uma certa perspectiva, de fato são eles que vão salvar o mundo. Só que aí chega na hora, quando você libera os 4 gigantes, eles ainda precisam da ajuda do Link, porque a Majora's Mask é libertada e ela vai lá pra Lua. E aí no final do jogo o Link precisa ir até lá e derrotar a Majora's, né? Pra poder ajudar os gigantes a impedir que a Lua caia na Terra. Então, de certa forma, eles são muito importantes pra história e eles estão meio que presentes no jogo inteiro, né? Então, acho que tem essa diferença do que tu me falaste do mangá, que eles só seriam importantes lá pro final. E realmente no final é quando eles ficam mais importantes, mas a gente mesmo meio que tem eles na mente durante o jogo inteiro. Bem, o início de Majora's Mask pode ser muito confuso para alguns. Você inicia como o Link em Lost Woods procurando a sua fada chamada Navy. De repente, você cai no chão e é derrubado por 2 fadas, que são amigas de um Skull Kid. Porém, esse Skull Kid não é normal. Ele está usando uma máscara chamada Majora's Mask. Skull Kid rouba todos os pertences de Link e começa a fugir. Link vai correndo atrás dele, até que de repente ele cai de uma altura muito alta. Quando ele acorda no chão, ele vê novamente Skull Kid. Skull Kid joga uma maldição em Link, e Link é transformado no Deku Link. Depois disso, Link, ou pelo menos o Deku Link, entra na torre do relógio, na parte de dentro dela, e conhece o vendedor de máscaras, um dos personagens mais macabros de Majora's Mask. Ele fala com o vendedor de máscaras, que diz uma das frases mais famosas do jogo: "Você se deparou com um destino terrível, não acha?" Então, depois disso, você sai da torre e entra em Termina e inicia o jogo. Bom, o sistema de máscara, como eu falei do relógio antes, é uma das mecânicas de gameplay única que o Majora's tem. Então, pelo que tu tá me falando aí, não é tão importante no mangá. E no jogo é bem importante. Você tem que encontrar várias máscaras e cada máscara, praticamente, a maioria, acho que todas, tem uma função em específico. A grande maioria tem uma função específica e às vezes coisas que mudam o gameplay. Fazer o Link andar mais rápido, fazer ele passar de uma quest, fazer ele ficar invisível, facilitar para encontrar algum item. Então, as máscaras são mecânicas de gameplay, elas são muito importantes. Mas além delas serem mecânicas de gameplay, cada uma é temática também, cada uma tem um jeito especial de ser encontrada. E elas estão diretamente relacionadas com o esquema de quest do jogo.
Majora's Mask é bem focado nas quests, que você vai conhecendo as pessoas da cidade, vendo a história de cada um deles, e normalmente no final das quests você acaba ganhando as máscaras. Então, além das máscaras principais, que pelo que eu entendi é o que aparece no mangá do que tu tá me falando, o Majora's tem várias outras máscaras auxiliares que reforçam essa temática principal, né? O nome do jogo é Majora's Mask. Então, a questão das máscaras é muito importante. O sistema de templos em Majora's Mask, na minha opinião, é muito melhor que o de Ocarina of Time, pois são apenas 4 templos, enquanto em Ocarina eram 8. São 4 templos muito mais complexos, com muito mais puzzles, pois eles puderam dedicar mais tempo para cada templo, ao invés de fazerem 8 bem mais ou menos. São templos mais compactos, com muitas ideias novas, que introduziram muitas mecânicas ao jogo. Temos geralmente um templo por região, um fica em Ikena, um fica em Sulphur Swamp, um fica em Great Bay e o outro fica em Snowhead, que foi o que eu já fiz um vídeo também. Os templos, geralmente para você conseguir fazer a maioria deles, o primeiro não é necessário, mas o resto são, você precisa tocar a música que deixa o tempo mais lento, pois alguns deles você não consegue analisar e resolver a tempo antes da lua cair em Termina. Bom, no final do mangá a gente tem essa história original que o autor criou antes mesmo dele ter o Majoras em mãos, né? De ele ter jogado. A única coisa que ele tinha visto era uma demo e alguns trailers. Então, na realidade, é que ele não tinha a menor ideia do que seria a história. Baseado nisso, ele pensou em fazer uma história bem mitológica, bem de origem, sem nada muito específico. E aí, na história dele, a gente tem um viajante que é super parecido com o Link, mas que ele não diz se é ou não o Link. Não poderia ser o Link do Majora's Mask, porque ele é um personagem adulto. Então é como se ele fosse o Link grande, o cabelo dele lembra um pouquinho, mas a armadura é diferente e ele parece assim mais desleixado no geral. E aí mostra esse viajante encontrando um monstro que tá tipo numa área totalmente vazia. E aí esse monstro fala que ele tá lá para conseguir a carapaça dele, mas ele diz que não, esse viajante ele é bem misterioso. Aí eu sei que ele consegue enganar o monstro e ele faz tipo toca uma música que o monstro começa a dançar. Esse monstro já tinha devorado diversas pessoas. Então, depois de muito o monstro dançar a música, ele finalmente morre e sobra apenas a carapaça. E aí o personagem, o guerreiro viajante, ele pega essa carapaça e a partir dela ele esculpiu a Majora's Mask. Então seria tipo uma história de origem, uma história mitológica que eu acho que o autor pensou justamente para não entrar em nenhuma coisa específica. Eu duvido que alguém considere essa história canônica e para falar a verdade ela parece ter pouco sentido na história geral do Majora's Mask. Mas ainda assim é interessante, o desenho do autor é muito bacana e eu acho que é legal eles terem incluído isso no mangá. É um pedaço da história interessante, eu gostei. Obrigado quem assistiu o vídeo e obrigado Maluíde também pelo convite. Então é isso, eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço e tchau. Mas foi esse o vídeo, muito obrigado pelo convite, Helloide, e até a próxima para todos.